a entrevista dessa semana convidou o professor e advogado Fernando Maciel para conversar sobre a questão da indenização para quem divulga conversas de WhatsApp sem autorização da outra pessoa, não é isso, professor? Perfeito. Estamos aqui hoje e agradecer a você por nos receber para que a gente possa colaborar e possa expor um pouco a respeito desses fatos, dessa decisão recente do STJ da ministra Nancy Andrighi. E como é que funciona? Eu estou conversando com uma pessoa, acontece algum comentário polêmico, e se eu divulgar essa conversa por print ou copiar o texto, a outra pessoa pode me processar, é isso? Exato. Veja, o que é que o STJ passou a entender, na verdade, estabilizando alguns entendimentos jurisprudenciais que existiam e que ainda existem sobre a matéria. Qualquer tipo de conversa em WhatsApp, qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de imagem que seja objeto de uma conversa no WhatsApp, eles pertencem àquelas pessoas que estão participando da conversa. Então, não pode haver uma divulgação pública dessas conversas, dessas imagens, desses vídeos que estão sendo trocados e conversados no aplicativo do WhatsApp, sem que haja permissão daqueles que participaram da conversa ou também sem que haja autorização judicial. Então, de forma geral, essa é a regra, não é? Obviamente que ela tem essas exceções, e se isso ocorrer, se essa divulgação existir, isso poderá gerar uma responsabilização civil, uma indenização por danos morais, e obviamente que a própria divulgação já é um dano, a divulgação indevida, e também na esfera criminal, se aquilo causar alguma circunstância que venha a gerar um crime em face daquela pessoa. Pessoas chegam a ser agredidas, né, por conta de divulgação de informações nas redes sociais, pessoas são perseguidas, recebem mensagens de ódio. Isso inclui também? Veja, aí quando a gente fala das redes sociais de forma geral, obviamente que qualquer agressão que alguém sofra na rede social, qualquer forma de ameaça que alguém sofra na rede social, ela será albergada aí já por uma outra situação, que é a situação do cometimento do crime, da ameaça que ela está sofrendo, do distrato que ela está sofrendo nas redes sociais, do bullying, né, que ela está sofrendo na rede social, e também civilmente, porque isso obviamente está causando um impacto na sua paz, na sua tranquilidade, e isso pode, na sua imagem, isso pode também sofrer uma indenização civil. Aí já é um outro aspecto, já não seria a divulgação das conversas no WhatsApp. Mas o meu questionamento é, por conta da divulgação de uma conversa, por exemplo, a pessoa passar a sofrer esse tipo de ameaça, né? Que torna ainda o caso mais sério. Também isso é extremamente sério, porque obviamente que as pessoas, dependendo do nível de intimidade que ela tenha com aquela com quem ela está conversando no WhatsApp, ela poderá manifestar uma opinião, às vezes uma brincadeira, alguma coisa, acreditando que aquilo ali ficará no âmbito privado, e o outro interlocutor, divulgando de forma pública, poderá lhe causar, de fato, um constrangimento e até mesmo um risco, não é? Porque ali irá para um ambiente onde aquela outra pessoa que fez aquela comentário, aquela observação, ela não está ali para explicar, para dar o contexto do que falou, né? Foi só uma parte da conversa, né, que foi Perfeito. mostrada. Em que casos não é crime divulgar Olha, informação? existem situações em que essas informações elas poderão ser divulgadas quando houver uma autorização judicial, quando for utilizado como prova num processo judicial, então uma das partes pode utilizar. Quando ambos os que participaram da conversa, ou todos aqueles que participaram da conversa, autorizarem a divulgação. Se estiver acontecendo um crime e, por exemplo, um jornalista tiver ciência daquele fato, ele poderá dar divulgação, porque ele tem sigilo de fonte. Então, existem algumas exceções que não se enquadrariam na regra geral. Já existem muitos casos de denúncia por conta disso? Olha, a jurisprudência já enfrenta esse tipo de situação há muito tempo, mas após essa decisão recente do STJ, é que a coisa vai se estabilizando. Então, obviamente que agora é que esses casos vão chegando ao Poder Judiciário do Brasil inteiro. Porque agora se transformou em um crime específico, né, essa divulgação? Não diria você não um crime específico, mas objeto de uma indenização na esfera civil de forma já, digamos, estabilizada pelo Tribunal Superior, que é o STJ, e como crime vai depender do tipo de divulgação. Aí ele poderá se enquadrar nas figuras tipificadas pelo ordenamento penal, né? Foi
essa manchete, né, dessa decisão foi agora recente, né? Ela é uma decisão recentíssima, não é? Muito embora, repito, é um fato que já vem sendo discutido no Poder Judiciário há muito tempo, mas cada juiz, cada tribunal tem um entendimento diferente, e com essa decisão do STJ isso ganha um contorno mais ou menos de uma estabilização daquilo que vai ser entendido a partir de agora pelos tribunais e pelos juízes singulares. Que as pessoas, quando usam as redes sociais, elas acham que por estar ali por trás daquele perfil é um mundo sem lei, né? E, inclusive, hoje em dia tem até delegacias específicas para crimes cibernéticos, mas ainda tem muita gente que insiste em cometer esses crimes nas redes sociais. As pessoas imaginam que o universo das redes sociais, o universo da tecnologia digital, ele não é perceptível, ele não é passível de ser acompanhado. E tudo, absolutamente tudo que é realizado nas redes sociais, que é realizado no universo digital, ele tem rastro, ele deixa um caminho a ser seguido, mais difícil ou mais fácil de ser perseguido e ser encontrado. Então, obviamente que as pessoas têm que ter a responsabilidade daquilo que vão divulgar, que vão falar, que vão expor, porque pode configurar indenização civil, pode configurar responsabilidade criminal também. Inclusive pessoas que usam perfis falsos, essas pessoas também podem ser rastreadas. Não tenha dúvida, tecnologicamente, obviamente que é mais complicado, mas é passível de você descobrir, não é, quem é que está por trás daqueles perfis que são criados com algum propósito que não é recomendável, que é ilícito. Outro problema que a gente tem enfrentado muito nessa questão das redes sociais é a divulgação de fake news, né? Tem gerado opiniões errôneas, inclusive a gente enfrentando a pandemia, pessoas contra a vacina, né? E a gente vê que o presidente quer a todo custo que a fake news não seja um crime. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Olha, a notícia falsa, né? Ela acompanha o ser humano desde os primórdios da história, né? Enquanto o ser humano existe, que a notícia falsa existe, ela é utilizada muitas vezes, ou em grande parte das vezes, com algum objetivo de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, enfim, e às vezes por maldade mesmo, né? Então, obviamente que com os meios de divulgação através das mídias sociais muito mais avançados, com a tecnologia muito mais avançada, isso ganha um contorno universal e um contorno muito mais poderoso. E, obviamente, que qualquer notícia falsa, ela atenta contra a dignidade da sociedade e ela deve ser combatida a todo custo, porque os fatos, eles se impõem, não é? Você, como jornalista, obviamente, sabe que os fatos têm que ser checados, têm que ser vistos, ele tem que ter um pressuposto de veracidade. E, quando isso é falso, isso pode causar muito prejuízo. E, obviamente, que quem atua no direito não pode nunca ser a favor das fake news, tem que ser contra as fake news e que elas sejam punidas da forma mais severa possível. Tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto que acha importante informar? Não, o importante é que as pessoas tenham noção da sua responsabilidade. Tudo, não é? Todo ato que nós realizamos na vida, ele tem responsabilidades, né? A vida, ela é feita de escolhas e consequências. E a divulgação de informação, a divulgação de imagem, a divulgação do que se pensa e do que se fala, gera isso também. Então, obviamente, que nós todos temos que ter muita responsabilidade com isso. Tá aí, tá dado o recado do professor e advogado Fernando Maciel. Temos que ter a responsabilidade do que estamos postando, divulgando e mostrando nas redes sociais, não é isso? Com certeza. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.